Seguinte, ó. Vou começar com uma reza aqui, tá? Com vocês, que é a reza do não falaremos sobre o primeiro dia de prova. Todo mundo concorda? A gente não vai falar de prova, de redação, porque isso já foi. Vai ficar gravado, Nick, tá? Isso já foi o primeiro dia, tá? O que vocês tinham que fazer no primeiro dia, já foi. Já era, né? Então, assim, ó, chegou, né? A gente enterra o primeiro dia e a gente vai se preocupar com o quê? Com o segundo dia, certo? Que tem provas que são extremamente importantes para vocês no segundo dia, né? Que vão definir muita coisa. Então, a gente esquece o primeiro dia, a gente foca agora no segundo dia, tá? Qual é meu objetivo hoje? Trazer para vocês um pouco de estratégia, tá? Porque, assim, é muito fácil a gente chegar e falar assim, porque a prova é baseada em competência e habilidade, e aí depois tu vai ficar lá, assim, ó, pateteando, tentando fazer questão ali que não é para te tentar fazer, né? Sem ter um mínimo de estrutura de estratégia, tá? Então, eu vou lançar para vocês a estratégia dentro da química. O que vocês priorizam, tá? Então, a gente vai começar falando disso, certo? A gente vai começar falando dessa primeira parte, e aí depois, tá? A gente vai ali enfrentar outras questões que vão ser minhas apostas, enfim, coisas que sempre caem. Oi, oi, oi. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, tá? E bora lá, pessoal, tá? Qualquer coisa, para quem não me conhece, para quem não é meu aluno, vocês podem ir falando no chat que eu vou estar lendo vocês o tempo inteiro, tá? Oi, Bate, tudo bom? Beleza? Então, seguinte, pessoal. Primeira coisa, a frase dela, né? Essa frase aqui, eu acho que é a mais importante para vocês. Porque vocês se cobram pra caramba, né? Mas vocês já se parabenizaram hoje? Tipo assim, hoje e nos outros dias. Vocês já se parabenizaram pela coragem de vocês de ter começado a estudar? Vocês já se parabenizaram por tudo que vocês passaram durante o ano e que vocês conseguiram lidar? Vocês já se parabenizaram pelo tanto que vocês aprenderam? Isso é muito, muito, muito importante, pessoal. De verdade, é muito importante. Eu acho que essa frase aqui, eu decidi começar o pré-prova com ela, né? Justamente para vocês entenderem que o segundo dia tá aí e vocês precisam ser carinhosos com vocês, tá? Sem muito mais delongas. Então, bora começar a falar de química. Primeira coisa, né? A gente sempre fala que o Enem ele é baseado na TRI, vocês sabem disso, que vocês têm que acertar as questões ali de primeira leitura, que são questões fáceis. Mas quais são as questões fáceis? Tem aqueles conteúdos que todo mundo vai acertar. E esses conteúdos é o que vocês não podem errar, certo? Então, separação de misturas começa ali abrindo, tá? Os trabalhos. Por quê? Separação de misturas é um conteúdo muito simples, que quase ninguém erra essas questões. Então, a gente tem que estar em xeque com a separação de misturas. Biocombustíveis, impactos ambientais e combustíveis fósseis vêm logo na seguida, tá? Porque são questões que sempre aparecem no Enem e são questões que são trabalhadas desde o ensino fundamental. Então, quem está no ensino médio, é fácil de relembrar esses conteúdos. Então, questões também que não dá para errar, tá? Identificação de função orgânica, principalmente função oxigenada, tá? O que acontece? Não dá para errar, tá? E hoje eu vou também traçar com vocês aqui uma estratégia para fazer o quê, né? Para vocês pegarem e conseguirem encontrar as funções de uma forma mais rápida, porque normalmente é onde vocês se perdem, tá? E classificação de cadeia carbônica também não dá para errar, tá? Então, a gente entra com esses 4 primeiros conteúdos, que são conteúdos fáceis. Tem um conteúdo que dá para inserir aqui, que normalmente ele vai cair ali com questões que falam de questões de impactos ambientais, tá? Então, em impactos ambientais aqui, eu vou puxar um conteúdo de química que é barbada e que vocês não podem errar. pH, tá? Então, lembra disso também daqui de puxar, porque normalmente ele tá dentro dessa parte aqui, ó, de impactos ambientais, o pH, certo? Quais são questões de segunda leitura, questões que normalmente vocês vão, né? Vai doer um pouquinho mais. Questões de interações intermoleculares e polaridade, tá? Questões de funções inorgânicas, reações orgânicas, e aí eu botei ali porém depende. Por que porém depende? Porque reações orgânicas pode ser difícil, tá?
Eletroquímica, porém, depende, né? É para ser uma questão de segunda leitura média, mas às vezes, normalmente, vai ser difícil. E questões de termoquímica, tá? Que também ali, né? Porém, depende, tá? Pode ser difícil. Então, essas questões aqui são questões que tu não vai priorizar na tua primeira leva, né? Então, pô, se tu viu uma questão ali de função intermolecular, de polaridade, deixa para fazer algo um pouco mais de calma depois, quando tiver um pouco mais de tempo, né? Prioriza acertar as questões fáceis, depois tu volta para essas aqui, porque essas de segunda leitura normalmente são as questões que te exigem muita atenção. Então, vocês têm que estar presos ali aos detalhes delas, tá? E ler muito bem a questão. Bom, o que eu não foco de início e o que vocês têm que deixar por último? Estequiometria, soluções e soluções com reações. Dá para colocar aqui reações orgânicas também, tá? Porque depende do que a questão está te perguntando sobre reações orgânicas. Então, assim, gente, chegou lá, olhou a prova de química, certo? Foque em acertar aqueles primeiros conteúdos aqui que eu falei aqui para vocês, tá? Depois volta com um pouco mais de calma, lê tranquilamente essas de segunda leitura. Por último, tu faz os cálculos, tá? Todo mundo que faz grupo comigo sabe que regra é: tem questão de cálculo na química? É difícil. A única questão que não é difícil é a questão de meia-vida, tá? Então, lembrem-se disso, tá? A gente vai falar de meia-vida, mas a gente vai falar dela no segundo dia de pré-prova, não hoje, ok? Mas não foquem nas questões de cálculo no início, porque elas são difíceis. Então, se tu tiver que errar uma questão, tu erra as questões difíceis, beleza? Oi, Pã, tudo bom? Tá. Vamos começar a falar de separação de misturas. Vamos começar a falar da prova em si, né? O que é mais importante? Porque, assim, tem 50 separação de misturas, né? A gente começa falando lá de catação e aí depois ali tem 50 tipos diferentes. Essas aqui são as separações de misturas mais importantes, que mais apareceram em prova e que vocês têm que saber. Não dá para errar, tá? E tem uma aposta ali minha também, ok? Para esse ano em específico. Então, vamos começar falando sobre... Vamos lá? Decantação, tá? O que vocês têm que lembrar sobre decantação? Decantação é um método de separação de misturas que leva tempo. Ano passado caiu uma questão que falava justamente sobre esse fator aqui, ó, demanda tempo, tá? Vocês têm que lembrar que decantação, ela se baseia na diferença de densidade. Por que densidade? Densidade é sempre aquilo que vai dizer pra gente o que fica em cima e o que fica embaixo. Então, se eu tenho uma separação ali de misturas, a decantação ela vai ser por diferença de densidade. Essa é o método de separação de misturas que só serve para mistura que é heterogênea. Não serve para mistura que é homogênea. Então, não adianta a gente querer separar uma coisa que é homogêneo usando decantação. Não vai separar. E por que ele é um dos métodos que aparece mais no Enem para vocês? Porque ele é um método que é barato e que é simples de ser feito, que só precisa de tempo, tá? O mais comum que vocês vão encontrar é essa representação aqui de baixo da decantação. Então, tu tem uma mistura que é heterogênea, certo? E aí ela tá lá, né, bem heterogênea. Tu vai deixar ela parada, ela vai começar a sedimentar, ou seja, todo sólido, ele vai começar a se concentrar no fundo e depois a gente vai virar, né, entornar esse copinho aí, removendo ali a parte que está em cima e deixando esse sólido ali mais para baixo, tá? Sim, é uma mistura, né? Separação de mistura, daí é quando tu sempre tem duas substâncias. Toda separação de mistura é um fenômeno físico? Sim. Sim, dá para dizer que sim, Carol, tá? Por que toda separação de misturas dá para dizer que é um fenômeno físico e não químico, tá? Porque fenômenos químicos são aqueles fenômenos que envolvem reação, quando a gente muda a estrutura. E nesse caso aqui a gente não está mudando estrutura, tá? A gente está simplesmente separando duas substâncias. Então, eu tenho duas substâncias que estão misturadas, vou separar essas duas, tá? Para isso, eu posso usar também o quê? Um tal de um funil de decantação. Gente, tá? Pensa comigo. Eu tenho essa mistura aqui que é heterogênea. Ela pode ser uma mistura de sólido e de líquido e líquido, certo? Então, quando eu quero separar dois líquidos, eu uso esse funil aqui de decantação.
eu coloco ali esses 2 líquidos dentro desse funil e espero o tempo passar. No que eu esperar o tempo passar, eu vou concentrar óleo, certo? E vou concentrar ali, por exemplo, né, uma mistura de óleo e água, vou concentrar o óleo em um canto e a água na outra. Esse funil de decantação tem uma torneira aqui, ó. Bem aqui, ó, vocês vão ver essa torneirinha. Essa torneirinha vai ser ali, né, o separador, porque eu vou conseguir remover esse líquido que tá aqui embaixo, ó, e ele vai descer aqui para um becker, certo? Então, lembrem-se desse funil de decantação, porque ele é usado quando a gente tem 2 líquidos. Então, aqui, ó, líquido mais um líquido. E essa decantação aqui de baixo é quando a gente usa um líquido, né? Quando a gente quer separar um líquido de um sólido. Gente, muito importante isso daqui. Ano passado caiu numa questão de separação ali, né? Essa questão de decantação caiu num tratamento de esgoto caseiro, né? Um sistema ali de tratamento de esgoto caseiro. Então, era uma questão muito fácil, era uma questão de primeira leitura, uma questão que não dava para errar. Então, pô, sempre aparece decantação, não dá para errar. Todo mundo de acordo com isso aqui? Beleza? Não dá para errar. Tá. E são ali misturas heterogêneas, beleza? Floculação ou flotação, tá? Qual é a ideia da floculação e da flotação? Isso daqui tem uma palavra-chave que resolve todas as questões, tá? Quando a gente quer usar uma flotação ou uma floculação, tu vai ter uma substância que ela tá intermitente. O que que é isso? Tá vendo esse primeiro pote aqui, ó? Que tá, tu tem ali uma aguinha que tá meio leitosa. É aquela mistura de 2 substâncias que tu tá vendo, que tu tá olhando no teu olho ali, tu tá vendo aquilo dali, e tu sabe que não tem uma substância só ali dentro. Tu tem mais de uma substância. Só que essa segunda substância que tá ali junto com a primeira, ela não tá homogênea. E ela nem desce e nem sobe. Ela tá ali, ó, intermitente. Ela tá ali no meio, sabe? Ela fica subindo, descendo. Sabe aquelas águas de origem duvidosa, assim, que tu pega, às vezes, da torneira, e aí vem assim, ó, tu tá vendo que tem nem é pelinho, assim, mas tem uma coisa lá que tu fica assim, Isso daí, né, essa sujeirinha que não desce e nem sobe, a gente remove ela por floculação ou flotação. Normalmente, nas provas, eles não sabem separar, tá? A gelo de água duvidosa do carnaval. Eu nem vou falar sobre água no carnaval, porque eu nem sei o que é água no carnaval, entendeu? Bom, normalmente, floculação e flotação, eles aparecem, gente, como sinônimos, tá? Por quê? A prova do Enem, especificamente, ele não sabe separar muito uma da outra, tá? Mas a moral é que quando a gente quer fazer uma floculação, a gente vai pegar e adicionar uma substância que tá sólida. Então, tu tem uma mistura aqui, ó, que tu tá vendo que ela, né, é uma mistura, e aí eu vou colocar um agente floculante, certo? Eu vou colocar uma terceira substância aqui. Essa terceira substância vai fazer com que aquela substância que nem descia e nem subia, né, que ela forme um floquinho e desça, tá? Então, quando a gente tem a floculação, a gente usa uma substância sólida, tá? Esse daqui é o mais comum no tratamento de água, ok? Mais comum no tratamento de água. Então, vocês estão vendo aqui a etapa da floculação, ó. Tu tem ali, né, uma água de origem duvidosa, daí tu vai lá, coloca um agente floculante ali, que é um sólido, certo? Normalmente é óxido de alumínio, tá? Ou sulfato de alumínio. Aí, beleza, formou aqui, ó, os meus floquinhos, e aí eu vou conseguir depois separar por decantação, porque esse sólido vai pro fundo, tá? É uma mistura heterogênea. Tu tá vendo ali, né, as mosquinhas ali boiando não, né, mas tá ali, né, desce, não sobe, não desce, não sobe, certo? E sempre lembrar que a gente precisa adicionar uma outra substância, tá? Uhum. Tem outras, na verdade, também, tá, Nath? Mas quem cobra essas substâncias que é adicionadas na floculação é mais a URGS, não o Enem, ok? O Enem vai te trazer mais coisas assim, ó. Ai, a água ali da Índia é uma água muito poluída. E aí, o que que acontece? Aí eles buscaram lá um método para tratar essa água, certo? E daí vai aparecer floculação ou flotação lá, falando principalmente da formação de aglomerados ou
conglomerados, tá? Se aparecer isso aqui na tua prova, aglomerados ou conglomerados, gente, já, assim, ó, já termina de ler a questão, mas já vai ali pensando na floculação e uma flotação, tá? Aqui a gente tem uma questão, tá? A mistura aqui da floculação ou flotação, nem sempre ela vai ser líquida. Ela pode ser sólida e líquida também, tá? Então, eu posso ter um sólido misturado com líquido ou um líquido misturado com líquido, ok? Beleza. Dá para dizer, Pan. Dá para dizer sim, ok? Ó, flotação, tá? Então, a floculação, a gente usa uma substância que está sólida. Na flotação, a gente vai usar uma substância que está líquida, tá? Isso daqui é muito legal, porque assim, se vocês já foram alguma vez numa estação de tratamento de água ou de esgoto, vocês vão ver um monte de espuma. Na real, tu nem precisa de uma estação de tratamento de água ou de esgoto. Tu vai ali em Porto Alegre, tem um arroio dilúvio, né? Ali tu já acha. Mas sempre tem um arroio no meio de uma cidade que vai ter aquela espuma que tu fica, que nojo. Então, a flotação, ela é quase isso, tá? Na flotação, a gente vai fazer o quê? Para separar essas sujeiras que nem sobem e nem descem, a gente vai colocar água, né? Vai ter água ali, a gente vai colocar um detergente ou um óleo mineral. Esse detergente ou esse óleo mineral vai criar ali, né, uma capsulazinha em torno dessa sujeira e vai fazer com que ela vire ali e fique dentro da espuma, certo? Então, isso é flotação. Floculação é quando a gente forma flocos. Flotação é quando a gente forma espuma. E dentro dessa espuma ali eu vou ter essas impurezas. Só que o Enem gosta de usar os dois como sinônimos. Às vezes tu sabe que tu tem uma flotação e a resposta é floculação, porque não tem nada parecido. A única coisa que é parecida é floculação, certo? Então, lembra, o Enem gosta de usar os dois como sinônimos, não que necessariamente seja, tá bom? Ok? Então, vocês sabem a diferença. Pro Enem, às vezes ele não sabe, mas é isso, né? Não fez o grupo comigo e aí não sabe a diferença, vocês vão saber, tá? Destilação. Todo ano cai destilação. E destilação, por que ela é importante? Por causa, né, da separação de misturas homogêneas. Então, a gente vem vindo aqui, ó, da decantação, que é hétero, da floculação, flotação, que é hétero, e a gente cai na destilação, que é homogênea, tá? Gente, eu tenho duas substâncias que são solúveis uma na outra, ou seja, elas têm a mesma polaridade, uma se solubiliza na outra. E eu posso fazer dois tipos de destilação, que é a destilação simples, que sempre vai ser quando tem um sólido mais um líquido, ou eu posso fazer a destilação fracionada, que é quando eu tenho dois líquidos, tá? Gente, é bem simples, não surta. Destilação fracionada é líquido-líquido. Destilação simples é sólido-líquido. Não surta, não surta, não surta, tá? Destilação fracionada aparece normalmente envolvendo o quê? O petróleo, tá? Normalmente vai aparecer ele envolvendo petróleo. E vocês têm que lembrar que a destilação, ela é baseada na diferença de ponto de ebulição. Então, eu tenho duas substâncias que têm pontos de ebulição diferentes e eu vou me aproveitar disso para separar as duas, certo? Então, ó, destilação simples eu faço numa etapa só. Eu vou lá, esquento a minha mistura, o meu líquido vai condensar e eu vou conseguir extrair ela do outro lado. O que eu gosto de chamar de destilado. Gente, o destilado é o que está desse lado aqui, ó. Ah, mas é o que está daquele lado ali, tá? O destilado é o produto da destilação, certo? E o que fica aqui, ó, nesse ladinho da destilação é o resíduo. Já caiu questão assim, tá? Então, o destilado é o que fica lá no final, que fica do destilado, e o outro lado é o resíduo, tá? Mas aí não tem nem o que falar, né? Porque é isso mesmo. Mas, enfim, tá? Lembra, a substância líquida, ela vai vir, vai condensar, e o que tu conseguir extrair depois é o destilado, certo? E quando a gente faz uma destilação fracionada, tu tem líquido-líquido, tá? Cai no petróleo como? O que vocês têm que lembrar? O petróleo ele vai cair com destilação fracionada, perguntando principalmente para vocês sobre a quantidade ali, sobre o ponto de ebulição das moléculas. Porque eu vou explicar para vocês mais tarde o que é petróleo. E aí vai fazer sentido, né? Exemplo de destilação simples: água e sal.
água mais NaCl, tá? Destilação fracionada, tu tem o petróleo, ou também tu pode ter água mais álcool, tá? Ok? Para separar os dois. Sim, eu vou falar, mas eu vou falar de petróleo daqui a pouco, tá? É só para vocês lembrarem que o petróleo a gente separa por destilação fracionada, mas eu vou dar uma batida no petróleo daqui a pouco, tá? E aí eu vou explicar muita coisa sobre ele, beleza? Água e açúcar é na destilação simples, porque açúcar é sólido e água é líquido, né? Então, a gente vai assim, certo? Então é só a gente se ligar no estado físico que tá tudo certo. Extração. Sério. Extração, ela cai assim, ó, caiu na URGS, caiu no Enem, e aquela método de separação de misturas que tu tem que saber, tu tem que manjar, que tu usa para fazer chá, chimarrão, café, né? E qualquer ali extração de óleo essencial, principalmente também. Então, extração é muito, muito, muito importante, tá? Como é que eu vou pensar na extração? Vocês têm que pensar o seguinte, ó. Tu vai ter uma matéria-prima, tá? Ok? Aquela merda da questão de chimarrão. Tu vai ter uma matéria-prima que normalmente é um sólido. E a gente quer, de dentro dessa matéria-prima, tirar algo que é importante dali de dentro. Por que a gente faz chá? Porque tu quer comer a planta? Não, para isso tu come salada, né? A gente quer tirar dali de dentro desse chá as moléculas que são o quê? Que são essenciais para fazer o nosso bem, para acalmar, né? Ou a cafeína do chá preto, ou as moléculas, enfim, da camomila, que vai te acalmar. Mas a gente quer tirar dali de dentro. Para isso, eu vou ter que usar um solvente que tenha a mesma polaridade da molécula que eu quero tirar. Lembra, polaridade explica solubilidade, né? Então, por exemplo, o café tem óleo. Mas quando eu vou passar café com água, certo? A água vai entrar, eu quero tirar a cafeína do café. A água vai entrar, ela vai pegar a cafeína lá de dentro do grão e vai falar: vamos embora, filha, né? Vamos sair daqui, ó. E saiu. Tá, beleza. Aí depois tu vai ter uma mistura do solvente, tá? Com o extrato, que é o que tu tirou. Tu vai ter a água com a cafeína. Mas o óleo vai sair? Sai um pouquinho, tá? Mas não sai muito, tá? O óleo não vai sair, porque ele vai falar assim: quem é tu, água? Eu nem te conheço. Não tenho a mesma polaridade que tu, não vou sair. Então, lembrem-se que a extração ela se baseia na polaridade, que é para remover essas moléculas. E que para isso a gente tem que usar um solvente que seja compatível com a matéria-prima que tu quer retirar, tá? Então tem que ser aqui, ó, compatível. Porque senão ele não retira, tá? Não retira mesmo. Ok? Na extração de óleos essenciais, gente, a gente usa os chamados solventes orgânicos. Toda vez que a prova te falar de solvente orgânico, é um solvente que é apolar, tá? Então, ó, se falou de solvente orgânico, ele tá falando de algo que é apolar. Então, lembra disso. Para extrair coisas que são gordurosas, que são apolares, a gente usa um solvente orgânico, beleza? Normalmente, o que, Sora? Hexano ou éter, tá? Beleza? Ou hexano ou éter para fazer essa remoção. Tranquilo? Minha aposta desse ano. Cat, tu tá maluca? Levigação nunca caiu no Enem. Sempre tem uma primeira vez, tá? E por que eu acho que levigação vai cair? Tá ali, né? Garimpo, né? Se vocês repararam, tá? Eu realmente enterrei o primeiro dia de prova, tá? Mas as questões do primeiro dia de prova vieram com viés político muito diferente do último ano, né? Então apareceu questões ali que normalmente não eram tão trabalhadas nas últimas edições do Enem, né? Como, por exemplo, questão de feminicídio e etc. Beleza. Na última prova de ciência da natureza, a gente viu poucas questões sobre impactos ambientais e principalmente sobre algo que está sendo muito batido na mídia, que é o garimpo. Se o garimpo está sendo batido na mídia, a probabilidade de questões de garimpo terem ficado de fora das edições do Enem é muito grande. Então, como o Enem esse ano está usando questões que já estavam lá no banco de dados, né? Que já estavam prontas, assim, ó, só que não tinham sido usadas ainda por falta de questão, eu estou apostando num garimpo, tá? O que é levigação? Vocês têm que lembrar que levigação é uma separação de mistura heterogênea que é muito feita no garimpo.
E que a levigação, ela usa uma corrente de água. Ela depende do fluxo de água, certo? Então, o que os garimpeiros eles vão lá e fazem? Vocês estão vendo aqui, né? Eles vão lá, pegam uma porçãozinha de terra, que vai ter um monte de coisa ali. Vai ter lama, vai ter areia, vai ter pedra. E eles vão para um fluxo ali de um rio e começam a lavar. O que vai acontecer quando ele começar a lavar? A corrente de água vai passar e vai levar substâncias que são menos densas, certo? E o ouro, que é muito denso, ele fica lá no fundo, certo? Então é por isso que a gente faz o processo de levigação quando a gente está fazendo garimpo, ok? Então lembrem-se disso, tá? Por isso que os garimpos, gente, eles usam corrente de água. Inclusive, pode cair uma questão também falando da mudança do curso de rios em função do garimpo. Porque teve muita atividade garimpeira que fez o quê? Pegou um leito de um rio e mudou o curso dele para conseguir garimpar uma área, tá? Então lembrem-se disso, tá? É minha aposta, tá? É uma aposta. E por que eu acho que pode cair ainda questões envolvendo mineração, levigação e garimpo, tá? Por causa do mercúrio. Mercúrio, gente, ele é utilizado para fazer o seguinte, tá? Pensa que aqui tu tem uma pepita de ouro, ok? Olha a minha pepita de ouro, maravilhosa, né? Só que dentro dessa pepita de ouro aqui, nem tudo é ouro, tá? O meu ouro, ele tá aqui assim, ó, nos conglomeradinhos, assim, entendeu? Ele tá ali, ó, tu vê ali uns pequenos brilhinhos, mas não é tudo ouro. E esse resto aqui, ó, que é vermelho ali, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Esse resto aqui que é vermelho são impurezas. São coisas que eu não quero, né? Que eu quero só o ouro puro, que é o ouro que vale dinheiro. Não é essas cacas que tá grudada aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o mercúrio, e eu vou usar roxo, porque mercúrio, né, tem uma basezinha roxa ali, tá? O que acontece? O mercúrio vem aqui, tá? Ele pega esse ouro que tá aqui, tá? Ouro, e ele se junta com esse ouro, formando uma liga metálica, também chamada de amálgama, tá? Vamos botar aqui, ó. Então, eu vou ter ali o meu mercúrio misturado com o meu ouro, tá? Beleza, eu vou ter o meu mercúrio misturado com o meu ouro, formando uma liga metálica, que é uma mistura de dois metais. Vou pegar o mercúrio, que é um metal líquido, e vou usar ele para tirar só o ouro daqui. Porque o mercúrio vai entrar e ele não vai solubilizar as caras que estão ali, vai solubilizar só o ouro. Beleza, eu vou formar a amálgama. Qual é o problema disso? O mercúrio, gente, ele é um dos poucos metais líquidos que a gente tem, tá? Pouquíssimos metais líquidos, ele é um dos poucos, assim, eu diria que o único, assim, né? Qual é o problema dele? Ele evapora fácil. E aí, o que os garimpeiros chinelão fazem? Vocês acham que os garimpeiros chinelão estão ligando o meio ambiente? Não estão. Eles vão lá, pegam essa mistura de ouro e mercúrio e começam a esquentar. O mercúrio evapora, certo? Vai para o meio ambiente e daí tu vai ficar só com ouro. Tu fez uma destilação aqui também, ó. Tu tinha uma mistura de mercúrio com ouro. Líquido, sólido, né? Tem uma destilação simples aí para fazer. Então, tu esquenta o mercúrio evapora e tu fica só com ouro. Qual é o problema? Mercúrio é extremamente tóxico, certo? Então, eu trouxe essa tirinha aqui para vocês, porque eu acho que isso aqui é muito carinha do Enem, sabe? Deles colocarem uma coisinha assim para te fazer ver o impacto ambiental. Então, ó, o ouro corre em grãos pequenos misturados à terra. Depois os garimpeiros vão lá, destroem os solos com escavadeiras e jatos de água. E a lama resultante é recolhida. O mercúrio é adicionado. Olha como eles representam o mercúrio aqui, ó. Com uma caveira. Certo? Aí, beleza. Aí, ó, o mercúrio forma uma amálgama junto com o ouro. Então, forma uma substância ali, né? Uma mistura homogênea. A lama contaminada é descartada no meio ambiente. Descarta a lama, vai. E o amálgama mais pesado permanece no fundo, tá? Para recuperar o ouro, o mercúrio é evaporado. Então, tu vai ter vapor de mercúrio, ó, e é inalado pelo trabalhador, tá? Quando entra no corpo, o mercúrio não sai nunca mais. E ele causa dano principalmente aonde? Sistema nervoso, sistema digestivo, fígados e rins, tá? E aí, o restante do mercúrio pode contaminar outras, várias, né, níveis tróficos ali, que daí isso daí vocês vão ver lá na bio, tá? Qual seria a forma apropriada do descarte? Recolher esse mercúrio.
né? Porque, assim, o mercúrio, ele é jogado direto na atmosfera. Então, a gente pode pegar e usar um condensador, né? Usar uma tampa para recolher ele, que a gente faz uma destilação normal, e aí a gente recolhe ele sem que ele seja solto no meio ambiente. Mas por isso que eu falei, né? Garimpeiro não usa isso. Sim, Carol, a amálgama também é utilizada em procedimentos odontológicos, porque toda e qualquer liga metálica, que é uma mistura de metal, a gente pode chamar de amálgama. Toda e qualquer, tá? Salve meus enganos, tá? Porque eu não sou da odonto, mas estava sendo substituído por outras substâncias ali para fazer as massinhas, sabe? Mas antigamente as massinhas eram feitas de metal. Eu ainda tenho, gente, 2 metalzinhos aqui que eu tive 2 caras quando eu era pequena. Aí tem um aqui de cada lado, entendeu? Que eu não tirei até agora e simplesmente não sai, deixa ali, tá tapando o buraco, tá? Mas isso é horrível, porque quando eu vou pegar aquele negócio do iogurte que tem alumínio e eu quero lamber, porque tu não quer jogar iogurte fora, dá choque nos meus dentes. Por quê? Porque eu formo uma reação de oxirredução. E isso é legal, porque isso aí também já caiu no Enem. Fala, Nath. Professora, daí recolhe o mercúrio e faz o quê? Só recolhe e guarda? Não, tu recolhe e daí tu pode reutilizar ele novamente para fazer outras amálgamas, entendeu? Entendi. Tá? Mas eu quero que vocês lembrem que a amálgama é toda e qualquer liga metálica, que é uma mistura de 2 metais, certo? Isso daí é importante, beleza? Vamos lá, polêmica do ano. Esse lugar, gente, conhecido como Alter do Chão. Se vocês nunca ouviram falar dele, ele é maravilhoso, incrível, eu nunca fui para lá, mas quero ir. Ele é conhecido como o Caribe brasileiro e muita gente diz que ele é mais bonito que o Caribe, certo? Esse aqui é uma das regiões responsáveis assim por grande quantidade de turismo. Olha, gente, isso aí é paradisíaco, pelo amor de Deus. Olha como ele tá hoje. Lindo, né? Por que ele tá lindo hoje com essa água toda lamacenta, parecendo quintão, tá? Nada contra quintão, gente. Inclusive, adoro, tá? Sempre veraneio lá. Quer dizer, não veraneio há um bom tempo, mas enfim, tá. Por causa do garimpo, certo? Então, toda essa lama que a gente está falando do garimpo, ela afeta diversas regiões. E afetou também esse daqui, certo? Então, o garimpo é algo que está ali muito em alta e eu acho que vai aparecer na prova. Mas lembrando, é minha aposta. Beleza? Ok? Só para trazer aqui um exemplo para vocês de como esses impactos ambientais são recorrentes, tá? Vamos falar dos biocombustíveis. Ano passado teve uma questão falando sobre biogás, que é o metano, né? E aí a galera teve a brilhante ideia ali de olhar e marcar metanol. Só que metanol não é a mesma coisa que metano, tá, gente? É uma questão que é fácil, que vocês não podem errar, que normalmente vai ter uns distrator foda para te tirar essa questão. Mas te liga, hein? Pô, questão de biocombustível não dá para errar, tá? Qual é a moral? São provenientes de fontes renováveis. E aí entra muito naquela questão: biocombustível não gera impacto ambiental? Gera. Todo e qualquer combustível que a gente está queimando está liberando CO2 para a atmosfera. Biocombustível também gera impacto ambiental. Só que por que a gente prioriza, né, usar biocombustível a usar, por exemplo, combustível fóssil? Porque o combustível fóssil, a gente está escavando, tirando carbono de dentro lá, que estava preso dentro do solo, e colocando ele na atmosfera. Então, a gente está aumentando a concentração de carbono na atmosfera. Quando eu uso um biocombustível, eu estou usando o carbono que já está no ciclo do carbono, né? Então, eu vou usar esse carbono que já está aqui, já está rolando. Né? Então, por isso que a gente está priorizando usar biocombustíveis. Não que eles não gerem impactos ambientais, geram poluição e tudo mais, mas é menos pior, né? Do ruim o menos pior, tá? Lembrando para vocês que biogás é o quê? Metano, certo? Bioetanol é o etanol, álcool normal que a gente conhece, e o biodiesel, ele vai ser produto de uma reação de transesterificação. A gente vai falar dele daqui a pouco, tá? Porque eu trouxe essa reação aqui para vocês, para a gente ver ela. Uma coisa que eu quero falar é o seguinte: metano sempre cai no Enem, sempre cai. E vocês têm que lembrar que ele é produto da decomposição anaeróbica de bactérias. Ou seja, é quando ocorre uma decomposição na ausência de oxigênio. Lembra da questão do cocô dos parques dos cachorros? Por que colocaram o cocô lá? Bom, põe o cocô lá para ele ficar na ausência de oxigênio e produzir metano, tá? Gente, decomposição aeróbica gera o quê?
decomposição aeróbica gera CO2. Eu consigo usar CO2 como combustível? Não, porque ele é produto de combustão, né? Lembrando, reação de combustão sempre libera CO2 e água. Então, eu não posso usar o CO2 como combustível, mas o metano eu posso, né? Posso reagir ele com oxigênio e colocar, né, liberar CO2 e água, certo? Para usar ele como combustível. Tanto é que é normal em lixões, o quê? Incêndio, né? Porque em lixão a gente não tem um controle sobre o metano. Em aterro sanitário, que é os lixões mais modernos, o metano ele é recolhido para ser utilizado como combustível. Ele já tem essa proposta, né? A galera coloca uns canos para ir captando esse metano para usar como combustível. Mas lixão, que é basicamente pegar um terreno e ficar jogando lixo em cima, que não é preparado para nada, tá? É comum que a gente tenha esses incêndios, certo? Então, só para lembrar para vocês desse BO aqui. Ele forma CO2 igual, Nath. Porque quando a gente queima, a gente sempre forma CO2, né? Então, independente se está queimando um combustível fóssil ou um biocombustível, ele vai liberar CO2 igual, tá? Então, a gente sabe, né? Emissão de CO2, aí a gente tem camada de ozônio, tudo aquele rolê lá, tá? Todo aquele rolê lá que vocês já estão careca de saber, que também vocês não podem errar, porque, né? É uma questão de boas, tá? Beleza? Reação de obtenção do biodiesel, que é uma reação de transesterificação. Já caiu exatamente essa imagem, tá? Exatamente essa imagem. E assim, o que vocês têm que lembrar de uma reação de transesterificação? A reação de transesterificação é quando tu, né, transforma um éster em um éster. Ai, Sora, mas eu não mudei nada. Não, tu mudou pra caramba. É só a função orgânica que continuou a mesma. Mas tu mudou a FU, certo? Gente, lembrem dessa estrutura aqui, ó. Se tu tem 3 carbono e tu tem 3 OH, ligado um em cada carbono, isso aqui é glicerina, que também é conhecido como glicerol, tá? Glicerol. Isso daqui é bem legal e bem importante, porque isso daqui a gente usa para fazer o quê? Sabão, sabonete de glicerina, tá? Então, lembrem-se disso, tá? Que para obter o biodiesel, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma gordura, que é um triglicerídeo, tá? Que é um éster. Vou reagir esse triglicerídeo com um álcool, tá? Com álcool. E eu vou quebrar essas moléculas, certo? Eu vou pegar aqui, ó. Eu tinha 3 ácidos graxos aqui, ó. 1, 2, 3. E aí eu vou usar o álcool para quebrar esses 3 para formar o biodiesel, ok? Então o biodiesel ele é um éster formado, tá? A partir dessa reação aqui de gordura com álcool. Não obstante disso, muito parecido, a gente tem uma reação quase igual, mas diferente, que é a reação de saponificação, que é a reação que a gente usa para fazer sabão, que caiu ano passado. Na reação de saponificação, eu também uso gordura, eu também uso um triglicerídeo, só que ao invés de usar álcool, eu vou usar quem? Uma base forte. Normalmente soda cáustica ou hidróxido de sódio, que é a mesma coisa, né? Hidróxido de sódio, NaOH, para fazer. E aí, ao invés de ter um éster aqui, ó, tá? Na saponificação, o produto dessa reação aqui vai ser um sal de ácido, certo? Eu vou ter ali, né, uma outra estrutura aqui que é muito parecida, mas que é um pouquinho diferente. Beleza? Tô indo muito rápido, gente. Ah, na minha cabeça eu tô cantando um rap. Não, mas não é. Eu já tô me preparando aqui para cantar com hatch, entendeu? Tá tranquilo, Sora. Beleza. O que vocês têm que lembrar de petróleo, tá? Combustível fóssil, né? Aquela barbada de sempre, né? Petróleo. Quais são os sais de ácidos mais comuns? Qualquer tipo de sabão, Carol. Porque qualquer tipo de sabão, detergente, shampoo, é um sal de ácido.
tá? Então, ou seja, qualquer estrutura que seja detergente, seja tensoativo, normalmente vai ter um sal de ácido. Então, tipo, são várias moléculas diferentes que fazem essa classe de substâncias, certo? O que vocês têm que lembrar de petróleo? Petróleo é uma mistura de hidrocarboneto, ou seja, tu tem todos os hidrocarbonetos possíveis, alcanos, alcenos e alcinos, tá? E aí, lembra lá da destilação fracionada que eu falei? Os hidrocarbonetos que compõem o petróleo, eles têm a mesma interação intermolecular, tá? Mesma interação intermolecular que é a interação de polo induzido. Vou falar delas daqui a pouco, tá? Então, como eles têm a mesma interação entre as moléculas elas se atraem com a mesma força, o que define ponto de ebulição de petróleo não é interação intermolecular, é massa, certo? Então, a massa do petróleo vai influenciar muito aqui. E aí, um minuto de vocês que eu vou voltar lá no slide da destilação fracionada. Volta para cá. Vocês estão vendo aqui, ó, na destilação fracionada que tem número de carbonos? Porque esse número de carbonos aqui influencia no que tu vai obter primeiro. Então, quando o petróleo bruto ele é extraído, tá? A gente vai lá, extrai o petróleo e a gente leva ele para essa torre de destilação. Os compostos orgânicos que têm maior quantidade de carbono, eles sempre ficam mais para baixo, certo? Então, quanto maior a massa, mais para baixo. Quanto menor a massa, mais para cima, tá? E aí, o que acontece? Vocês estão vendo essa destilação fracionada aqui do petróleo? Vocês estão vendo aqui, ó, alcatrão, gasóleo, óleo, diesel, querosene, gasolina, nafta e gás. Isso daqui não é nem 1/3 dos compostos que a gente consegue usar fazendo petróleo, né? Extraindo ali, destilando petróleo. Então, a primeira parte da destilação do petróleo, a gente vem e obtém só essas coisas aí, tá? Só essas coisinhas. E aí a gente faz o segundo processo, respondendo a pergunta ali anterior, que é o processo de craqueamento. Eu vou pegar essas substâncias aqui, essa daqui, por exemplo, a nafta, tá? E da nafta eu vou tirar dela outras substâncias para serem usadas. Gente, da nafta é o que sai os plásticos, né? Os precursores dos plásticos. Então sai muito plástico do petróleo, né? Então, quem dá origem para isso é a nafta. Só que na destilação fracionada, eu extraio nafta. E aí dela eu tiro os plásticos de origem do petróleo, certo? Então, isso daí é o processo de craqueamento, tá? Tu acha que é importante saber quais são os produtos desses números de carbono? Não seria tão importante você saberem números, sabe? Mas é importante você saberem a ordem, tá? Onde é que sai o quê? Tipo, quanto mais carbono, mais para baixo, tá? Tem uma coisa que eu acho legal de vocês saberem, que gasolina, ela tem a ver muito com a questão da octanagem. E que daí que uma molécula de gasolina tem 8 carbonos. Octano, certo? Octanagem. Lembrar que isso daqui tem 8 carbonos. E o gás de cozinha é o gás butano, tá? Então aqui, ó, butano, 4 carbonos e a gasolina oct, 8. Beleza? Por causa do processo de octanagem. Esses dois aqui é os que eu mais recomendo para vocês, o resto não, tá? Que vocês lembrem quantos carbonos tem. Mas aí a nomenclatura orgânica te dá uma mão, né? Não tá tão solta assim, tá? Deixa eu voltar lá pro meu petróleo. Gente, vocês têm que lembrar que petróleo é hidrofóbico, ou seja, ele não se mistura com a água. E quando ele não se misturar com a água, ele, né, forma uma mistura que é heterogênea. E aí o que acontece? Quando tem derramamento de petróleo, o petróleo fica em cima, porque o petróleo é menos denso do que a água. E o fato disso acontecer ferra muito ecossistemas. Por quê? Porque quando tu cria uma camada de óleo em cima da água, tu impede trocas gasosas, né? Então a água tem gases dissolvidos nela, e na atmosfera também a gente tem. Quando derruba esse óleo, o óleo impede que essa troca aconteça. Então tu acaba matando diversos peixes e outros micro-organismos por não ter essa troca gasosa. Além disso, o petróleo, por ser apolar, ele solubiliza a cera das aves, que são aquelas aves ali que andam, né? Que tem ali que usam a água, tipo pinguim, aquele outro lá que mergulha, aquelas aves lá, tá? Eu falando de biologia é incrível, né? Aquelas aves que mergulham lá, entendeu?
Porque essas aves aí, elas têm o quê? Uma cera nas penas para não se molhar, entendeu? Aqueles pelicãs, entendeu? A cegonha, sei lá, nem sei se cegonha mergulha, mas enfim, vocês entenderam, né? Essas aves têm uma cera na pena para não deixar a água entrar, para que elas não afundem. Só que quando tu tem derramamento de petróleo, o petróleo, por ser apolar, e a cera da pena ser apolar também, que é hidrofóbica, elas se misturam e os bichinhos morrem, coitado lá. Quem nunca viu uma imagem de pinguim todo coberto de petróleo, não veja, porque é muito triste, tá? Ó, isso daqui é para vocês estarem com isso aqui na ponta da língua, tá? Eu botei isso daqui só por desencargo de consciência, porque isso aqui já tem que estar assim, ó, na memória, entendeu? Assim, ó, tem que estar na cabeça. Vocês têm que saber isso daqui de cor e salteado, porque vai cair isso daqui. Só quero fazer algumas observações que são importantes, tá? Vamos lá. Ácido carboxílico é ácido. Fenol é ácido também. São os dois tipos de ácido orgânico que o Enem gosta e cobra de vocês. Tanto é que caiu uma questão ano passado sobre fenol. Então, vocês têm que lembrar que esses dois tipos aqui, ó, essas duas funções são funções ácidas. E as bases da orgânica são as aminas, certo? Então, as bases das orgânicas são essas aminas aqui. Então, toda vez que tu tem um ácido carboxílico reagindo com a amina ou fenol reagindo com a amina, tem uma reação de neutralização, porque tu tem uma reação entre um ácido e uma base, certo? Isso é assim, ó, essencial. Essencial, tem que saber, tá? E botei aqui nesse slide, tá, gente? Para vocês saberem identificar essas funções, tá? Para vocês saberem lá na hora da prova lembrar e conseguir ver. Qual é o calcanhar de Aquiles de vocês? Ai, Sora, a prova me deu uma molécula gigante, eu nem sabia por onde começar a ver as funções. Trouxe aqui, ó, a fórmula da ivermectina. Famosa ivermectina, ficou muito famosa, né? Famosa porque ficou famosa mesmo, né? Nos últimos anos aí. E, ó, trouxe dica aqui para vocês verem como é que vocês vão se achar, tá? Primeira coisa, tu viu essa molécula gigante, tu vai se desesperar? Não, tá? Tu vai pegar a tua caneta preta, tá? Vai pegar a tua canetinha preta lá de tubo transparente e vai começar a ver onde tu tem oxigênio e nitrogênio, tá? Então, olha aqui, ó. Começa de um início. Vi que tem esse OH. Olha o que tu tem do lado. Eu tenho só o OH aqui em volta? Eu tenho alguma dupla? Eu tenho um anel benzênico? Não, eu tenho só esse OH. Então, esse cara aqui vai ser um álcool. Certo? Então, vai olhando os oxigênios e os nitrogênios. Ah, eu tenho aqui, ó, esse oxigênio aqui. Tá, eu tenho esse oxigênio. Eu tenho um carbono antes e um carbono depois e um oxigênio no meio. Então, isso aqui é um éter. Vai olhando assim, entendeu? Ah, e aqui, ó, eu tenho um oxigênio. Beleza? O que que tu tem do lado? Sempre olha o que tu tem do lado. Carbono, carbono e um oxigênio no meio. Então, isso aqui é um éter. Né? Ah, e aqui eu tenho outro oxigênio. Olha o que tu tem do lado. Carbono, carbono. Então, é um éter. Certo? Ah, eu tenho um outro oxigênio aqui em cima. O que que tu tem do lado? Carbono, carbono. Então, isso aqui é um éter. Vocês sacaram a ideia? Tem 500 éter aqui, tá? 500 éter aqui. Tem um aqui que é diferente, ó. Tem uma dupla O e um O aqui, ó. Tá, mas o que que tu tem do lado? Aqui tu tem carbono em cima e aqui carbono embaixo, ó. Tá vendo a ligação ali pontilhadinha? Isso aqui é um carbono. Pô, se tu tem carbono antes, depois, dupla O e o Ozinho, isso aqui é um éster. É diferente do éter, né? Então, gente, vão se guiando assim dessa forma. Olha onde tu tem oxigênio e principalmente nitrogênio, tá? Esses dois, certo? E olha em volta para conseguir ali mapear e não te perder. Nenê, R. Sora, o que que é o R? É uma cadeia carbônica aleatória que a questão não quer te mostrar. Ó, aqui ele mostrou, ó, que o R é CH2, CH3 e que essa aqui é um CH3 só. Quando for uma ivermectina e a outra é um CH3. Gente, é uma cadeia carbônica que não te interessa. Toda vez que tu vê um R, substitui ele por carbono, tá? Ok? Só para vocês, tipo, não bitolarem muito com R. Então, se aparecer um R, substitui por carbono e segue a tua análise normal. Mas te guia pelos átomos que são eletronegativos, beleza?
tá? Isso aí é só dica, assim, de como fazer essas questões, tá? Polaridade de compostos orgânicos sempre cai. Para te saber se uma molécula orgânica ela é polar ou não. Só que não vai aparecer se ela é polar ou apolar. A prova vai te cobrar se ela é hidrofóbica, a prova vai te cobrar se ela é hidrofílica ou se ela é lipofílica, né? Que são esses nomezinhos que eu botei aqui do lado. Dica rápida de como vocês veem isso. De novo, não bitola. Trouxe esses dois exemplos aqui para vocês. Quanto mais ligação carbono-hidrogênio tu tem, mais apolar é. Ou seja, mais solúvel em gordura vai ser. Mais, né, lipofílica vai ser. Quanto mais átomos eletronegativos tiver, mais polar vai ser. Sora, o que é átomo eletronegativo? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, né? Esses carinha aqui que são eletronegativos, certo? Então, ó, eu olhei essas duas moléculas, molécula 1 e molécula 2. Olha a primeira molécula. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios. Na 2, eu só tenho carbono e hidrogênio, né? Só tenho carbono e hidrogênio. Só. O que isso me diz? Que essa segunda molécula aqui, ela é mais apolar. Então, ela vai ser mais hidrofóbica. Ela vai ser mais lipofílica, ela vai ser mais solúvel em gordura. E essa primeira aqui vai ser mais, né, hidrofílica, vai se misturar melhor com a água, vai ser mais polar, certo? Uma coisa que eu acho legal de falar aqui para vocês é que, tá, tem umas questões mais difíceis, mas aí são questões mais difíceis, que falam sobre reatividade desses compostos. Pergunta qual que é mais reativo ou qual que é menos reativo. Ó, dica. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade da ligação, mais reativo é. Quanto menor for a diferença, menos reativo é. Então, se teu composto tem um monte de ligação carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, que são ligações que têm grande diferença de eletronegatividade, ele é bem reativo. Agora, se for um composto, por exemplo, carbono-carbono, né? Ou carbono-hidrogênio, que não tem tanta diferença de eletronegatividade, vai ser menos reativo, tá? Então lembrem-se disso aí, porque é legal. Mas é uma questão que é mais difícil, tá? Não fiquem encucada com isso. Vou falar, Carol. Tá nos planos, Carol. Tô chegando lá, tá? Tô chegando lá. Eu tô vivendo a vida como se eu não tivesse 50 coisas pra falar, entendeu? Vamos lá. Moléculas que são anfifílicas ou moléculas que são anfipáticas, tá? São moléculas que pegam ali essa divisão que a gente faz entre polar e apolar e jogam na nossa cara assim, ó, tu não serve para nada. Porque são moléculas que são polares e apolares, certo? Ou seja, tem uma parte que é polar e outra parte que é apolar. E o Enem gosta muito dessas moléculas porque dá para falar muito de bio e química com elas, né? Então, dá para a gente falar sobre detergente, tensoativo, sabão, que é a mesma coisa, né? Sinônimo um do outro. Dá para a gente falar sobre estrutura de célula, né? Porque a membrana plasmática é feita dessas moléculas, né? Da estrutura dos fosfolipídios, que são moléculas anfifílicas ou anfipáticas. Dá para falar sobre micélula, dá para falar sobre um monte de coisa, tá? Qual é a dica que eu tenho que dar para vocês sobre detergentes no geral, tá? Sempre vai ter uma parte que é polar e uma parte que é apolar. Então, a parte que é apolar, olha aqui, ó. Tá vendo essa partezinha aqui da cadeia? Tem um monte de carbono e hidrogênio. Então, isso aqui é apolar. Isso aqui vai interagir bem com quem? Com óleo. Essa parte aqui, ó, que tem íon, que tem um monte de oxigênio, que é mais eletronegativo, isso aqui é mais polar. Então, isso aqui vai interagir com a água. Tá? E aí eu tenho outra dica para dar para vocês, que é a seguinte. Vocês estão vendo que aqui, não sei se vai estar dando para enxergar bem, mas aqui nessa estrutura tá ligada enxofre, um oxigênio para cima, um oxigênio aqui do ladinho e um oxigênio para baixo. E o oxigênio que tá ligado aqui é negativo, né? Toda essa cadeia aqui, ela vai ser uma cadeia aniônica. Por quê? Porque o íon daqui é um íon
negativo. O oxigênio que está ligado nessa cadeia é um íon negativo. Então, a cadeia inteira vai ser uma cadeia aniônica. Sora, mas e o sódio positivo que está ali do outro ladinho, ó? O sódio positivo aqui, a gente chama ele de contra-íon. Gente, isso daqui que eu estou mostrando para vocês, né? Isso daqui é um sal de ácido. Tá? Ai, Sora, mas aí não é um ácido carboxílico. Não, mas toda estrutura de sabão, detergente é um sal de ácido, certo? Aqui é um sal de ácido que tem enxofre, né? Que ao invés de ter ali carbono, tem enxofre, tá? Mas lembrem-se disso, tá? Sempre se vocês querem saber se o detergente é aniônico ou catiônico, olha o elemento que está ligado na cadeia, tá? Sora, como é que eu obtenho essas moléculas anfifílicas, anfipáticas, que são polares e apolares? A gente reage um ácido carboxílico, que é um ácido gráfico, com uma base inorgânica, a lá o que eu falei ali, né? Igual o que eu falei lá na reação de biocombustível, tá? Só que essa reação a gente chama de reação de saponificação. E não é uma reação que tu cria sapo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu sei que na química tem muita coisa óbvia, mas no caso não é sapo, tá? Essa é bom mesmo, tá? Beleza? Bom. Fala, Nath. Não, Sora, desculpa, mas tu pode repetir essa parte do detergente aniônico? Tá. Como é que eu sei para saber se um detergente ele é aniônico, enfim, o que ele é, tá? Tu vem e faz o seguinte, ó. Sal de ácido e glicerol. Sim. Sim, pã. Vem e faz o seguinte, ó. Vai ter uma cadeia carbônica aqui, ó. Pensa que é uma cadeia carbônica gigante, tá? Essa cobra que eu fiz aqui. E aí, aqui, vamos colocar, por exemplo, assim, ó. C, dupla O. Aqui eu vou ter um O. E esse O vai ter negativo. Tá? E aí, do lado desse O negativo, eu vou colocar um potássio positivo. Tá? O O, que tá negativo, é ele que está ligado na cadeia carbônica. Então, esse detergente aqui, ele é aniônico. Porque aqui é um ânion, é negativo, ânion, certo? Se fosse positivo, ia ser um detergente catiônico, certo? Ok? Então, sempre a carga que está ligada na cadeia inteira é o que determina se é aniônico ou catiônico. Beleza? Ok? Valeu, Sora. Beleza. Vamos para a dica marota de interações intermoleculares, tá? Gente, seguinte, interação intermolecular é muito importante e vocês precisam muito saber ela, tá? Qual é a ideia? Quanto mais forte é a interação, mais eu demoro para separar elas. Mais eu tenho que fornecer energia para separar essas duas moléculas, certo? Então tem que pensar o seguinte, ó, quanto maior for a interação entre elas, mais eu tenho que fornecer energia para separar. Se a interação não for forte, ela separa fácil. Então, o que acontece? A interação mais forte de todas é a íon dipolo, que é quando vocês têm um íon, certo? Positivo ou negativo, cátion ou ânion, interagindo com uma molécula que é polar. Qual é o exemplo disso, Sora? Quando a gente tem sal dissolvido em água, tá? Qualquer sal, quando a gente coloca em água, vai formar íons. E aí a gente vai ter uma interação íon-dipolo. E é bem mais difícil de separar, tá? Aqui tem ponto de ebulição. Vamos colocar aqui também, ó. Força. Tá? Porque isso aqui também indica força. Essa seta também indica força. Ligação de hidrogênio, e não ponte, tá? Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Ligação de hidrogênio, que era, né, a ponte de hidrogênio até, sei lá, 70 anos atrás, tá? Ligação de hidrogênio é quando tu tem um hidrogênio, tem que ter um hidrogênio, né? Ligado aos 3 caras que são mais eletronegativos da tabela. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, qualquer ligação NH, OH, FH que vocês verem, qualquer dessas, vai ser uma ligação de hidrogênio, tá? Interação do tipo ligação de hidrogênio. A mais forte é o íon dipolo. Depois vem a ligação de hidrogênio. Onde é que a ligação de hidrogênio acontece? Água, etanol, amônia, ácidos carboxílicos, aminas. Ligação de hidrogênio é muito importante para vários compostos. Então, sempre olhem a ligação entre os átomos. Qual é a ligação que existe, tá?
Dipolo permanente não é, né, forte. São moléculas que têm ali interação bem fraca. São moléculas que são só polares, tá? A molécula, ela é polar e ela não faz ligação de hidrogênio. E a interação mais fraca de todas é a dipolo induzido, que são quando a gente tem moléculas apolares. Qual é a ideia? Quanto mais fraca, mais fácil separar. Gente, aquelas pessoas que tu não tem muita afinidade, que tu não tem uma interação muito boa, é fácil de separar. Por quê? Vocês já não estão muito ali, né? Aí, pô, pra separar é muito fácil. Entendeu? Agora, aquela pessoa que tá grudada ali no nível da alma, é mais difícil separar. Então, pessoas que tu tem uma boa relação, interação íon dipolo, e pessoas que tu não vai muito com a cara de polo induzido, entendeu? Porque é mais fácil de separar, tá? Então, essa é a dica aqui para vocês lembrarem, ok? Vou trazer uma questão do Enem, tá? E, gente, eu vou falar até aqui, depois eu finalizo a aula, tá? Ok? O resto eu deixo para quinta-feira, tá? Caiu essa questão, e caiu essas duas moléculas, e perguntava qual delas interagia melhor com a água. Essa questão falava sobre fralda. Qual é a moral de uma fralda? A gente quer que fralda absorva bem, certo? Que absorva muita água. Então, qual era a ideia? Ele te perguntava qual dessas estruturas ia absorver melhor a água. E aí, o que tu tinha que pensar? Bom, a água é essa estrutura. A água faz ligação, né? É uma molécula que é polar e é uma molécula que faz ligação de hidrogênio, tá? Quando a água, eu colocar ela em contato com essa primeira molécula aqui, essa primeira molécula tem íon aqui, ó. Vocês estão vendo esses íons aqui? Essa molécula tem íon. Então, a água que é polar, interagindo com esses íons aqui, vai formar uma interação íon-dipolo. Eu vou ter íon daqui e a água que é polar. Dica, toda vez que vocês virem dipolo, lembra que é polar, tá? Na molécula 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter a água, que faz ligação de hidrogênio, e eu tenho essa estrutura onde eu tenho um monte de OH. OH faz ligação de hidrogênio. Então, eu vou ter a água, que já faz ligação de hidrogênio, interagindo com uma substância aqui, ó, com essa estrutura, que é uma ligação de hidrogênio. Então, essa estrutura aqui fica como ligação de hidrogênio, porque todo mundo aqui faz ligação de hidrogênio. Todo mundo faz ligação de hidrogênio. Qual delas interage melhor com a água? Qual a interação que é mais forte com a água? Né? Vai ser a íon dipolo ou a ligação de hidrogênio? Íon dipolo, porque é mais forte do que a ligação de hidrogênio. Certo? Ok? Então, lembrem-se disso. Ó, a força importa muito. Se eu quero uma fralda e eu quero que a água não saia, então eu tenho que fortalecer ali, né, a atração entre as duas. Certo? Então, como a minha atração mais forte é entre o íon e a água, tá? A primeira molécula ali vai ter uma interação mais forte. É que, assim, normalmente na bio, a bio, ela trabalha muito com ligação de hidrogênio, né? Então, a ligação de hidrogênio, ela é muito presente na biologia. Só que íon dipolo também é. Só que eu acho que, tipo assim, vocês não ressaltam tanto a íon dipolo quando ela deveria ser ressaltada, entendeu? Porque tem várias interações na biologia que são íon dipolo. E ajuda a explicar muita coisa. Só que não se atirem tanto na ligação de hidrogênio, tá? Essa é a dica, não se atirem tanto na ligação de hidrogênio. Há uns anos atrás eu falaria, se atirem na ligação de hidrogênio. Hoje não, tá? Porque íon dipolo tá aí e ele já caiu em, sei lá, muitas questões, então é bom assim, né, tu prestar atenção ali e lembrar que íon dipolo é mais forte. Uma coisa que explica isso daqui, que é legal da gente falar também, é que água com sal demora mais para evaporar do que água normal. Por quê? Porque a água com sal é íon dipolo. E a água normal é ligação de hidrogênio. Então, quanto mais sal tu tem ali, mais ela vai demorar para evaporar. Beleza, meu povo? Interagir melhor, então, é buscar o que faz a ligação mais forte. Exato, Bru. Exato. Tipo, interagir melhor, né? No quesito de, assim, para que eu quero usar? É isso que o Enem vai te trazer, sabe? Tipo assim, ó, se tu quer algo que evapore fácil, tu não vai usar uma interação íon-dipolo. Tu vai usar uma interação dipolo induzido, que é a mais fraca. Mas agora, se tu quer algo que não evapore, né? Porque tu quer que a bunda do teu neném absorva bastante água,
né? E que essa água não evapore para não ficar com a bunda do neném molhada. Então, pô, eu vou fazer a melhor interação possível, a interação mais forte. Então, depende do quanto que tu quer que essas duas substâncias fiquem juntas ou não. É essa a moral, tá? Beleza? Tranquilo, meu povo? Alguma dúvida? Ô, vamos finalizar por aqui, né? Bal, eu não aguento mais falar. Assim, ó, eu rezei uma missa. Eu vou tirar dúvidas agora, tá, gente? Já pode ir escrevendo aí, Feliz. Eu vou parar de gravar.